Boa noite a todos. Hoje é 7 de dezembro de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz da cidade de Piratuba. Convido a todos os nossos amigos que entrem conosco em oração para podermos dar início aos trabalhos de hoje. Divino Mestre, Espíritos protetores, nos auxiliem na noite de hoje, nos iluminem, abram o nosso coração e a nossa mente para qualquer lição que possa nos chegar, nos inspirando para buscar, dentro das realidades imateriais, aquelas que são imorredoras para o espírito e que nos auxiliam, nos iluminam, nos projetam para uma realidade espiritual muito maior, muito mais profunda e muito mais repleta de sentido, do qual nós devemos nos direcionar pela força do Espírito e da vontade e do livre-arbítrio. Nos oriente, nos dê a palavra e o verbo e nos auxilie a sermos emissários da Boa Nova naquilo que nos dispomos. Que assim seja. Para a noite de hoje, escolhemos o título Ouro do Mundo. O livro que nos inspirou é do Espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, na página 43, o livro Alguns Ângulos do Ensino do Mestre. O ouro é uma energia poderosa, fundido no coração das estrelas antigas, espalhado pelo espaço sem fim e reagrupado em novos orbes para servir a causa do bem na construção da civilização e humanidades, conforme a vontade de Deus. O ouro é o metal mais precioso que existe no planeta Terra. As suas origens certamente se deram em estrelas antigas, em planetas antigos, que completaram os seus ciclos e no seu processo fundiram elementos, criaram elementos, dispunham de força suficiente para fundir átomos e elétrons, de forma que elementos mais pesados, mais complexos, pudessem ser criados pela vontade divina. Esses mundos, cumprindo as suas funções, entram em processo de declínio, explodem, queimam, esfriam e acabam espalhando no universo todos os elementos fundidos em seus núcleos. Essas nuvens de elementos são reagrupadas e formam novos planetas, como no caso o planeta Terra, e que possui em seus fornos, em seus porões, esses elementos. Todos eles descobertos a seu tempo, todos eles com a sua importância, auxiliando a construção da civilização, as descobertas humanas, e isso tudo dentro de um plano divino, dentro de uma vontade divina. Então o ouro é, sim, uma energia poderosa. Nós temos outros metais comumente conhecidos como a prata. A prata possui 48 elétrons. A platina possui 78 elétrons nos seus átomos. O ouro possui 79 elétrons nos seus átomos. E o mercúrio possui 80. A gente percebe que uma simples variação, um elétron a mais, formando um novo elemento, atribui a esse elemento uma característica toda peculiar. O ouro, ele se torna valioso justamente porque ele não é tão abundante como seria a platina, como seria a prata e como seria o mercúrio. Ele é o mais maleável dos metais, ele não sofre nenhum processo de corrosão, ele não enferruja,
e é encontrado na natureza em seu estado puro. E ele também é valorizado por sua beleza, pelo seu brilho, pela sua cor, e a sua raridade o valoriza mais ainda. Desde o Antigo Egito, o ouro já era considerado lágrimas do sol, por causa da sua conformidade, por causa da sua pureza e da sua estabilidade. Ele era considerado lágrimas do sol. O sol teria chorado as gotas de ouro. Já o mercúrio, por exemplo, ele além de ser tóxico, é abundante na natureza e ele tem um elétron a mais. Por isso que nós temos, dentro do processo da evolução humana, os alquimistas que buscavam uma maneira de transformar outros elementos em ouro. E eles buscavam uma forma de transmutação, aonde você convertesse um elemento em outro elemento. Quando a gente observa a platina, por exemplo, bastaria que nós colocássemos um elétron a mais e nós teríamos um metal muito mais valioso, muito mais requisitado. Mas esse um elétron a mais, na verdade, só é possível a sua agregação diante de muito calor, diante de muita pressão. Então, nós precisamos das estrelas, nós precisamos de tempo, nós precisamos de calor, nós precisamos de pressão para que nós façamos essas junções, a criação desses elementos mais pesados. E o ouro, dado as suas características, é uma energia poderosa para as civilizações. Além do ouro, nós temos o dinheiro. Mas o dinheiro é uma abstração moderna. O dinheiro é uma abstração de valores, cujo valor foi convencionado e acertado entre as criaturas, de modo que sirva de base às trocas e movimente economias, respaldado pela sua importância relativa, assumida como relevante na ordem das coisas. Então, nós produzimos bens, nós produzimos trabalho, nós produzimos riquezas, e nós atribuímos a isso custos, atribuímos valores, e nós fazemos trocas mediante o dinheiro. Mas o dinheiro é um papel muito bem impresso, muito bem elaborado, respaldado pelos governos, mas ele é uma abstração, tanto que o dinheiro é possível de se perder, de se gastar sem a sua percepção. O dinheiro pode pegar fogo, né? Pode se rasgar, né? Se a gente coloca no bolso da calça e molha essa calça, nós podemos ficar sem o dinheiro. Ele é um papel, ele é uma abstração, mas se convencionou. Nós atribuímos a ele um valor, nós acertamos entre nós que vamos aceitá-lo como forma de pagamento, como forma de troca. E se convencionou que aonde existe o número 1, ele vale 1, aonde existe o número 100, ele vale 100. Mas são pedaços de papel. Mas nós temos essa abstração, nós conseguimos converter, e dentro dos processos evolutivos, talvez um dia nós aprendamos a converter uma outra abstração, como a moral, como o trabalho, como a abnegação, que nós também coloquemos uma abstração e convencionemos um valor, de modo que também isso sirva como base de troca. Mas hoje o dinheiro movimenta a economia e é respaldado pela sua importância, mas essa importância é relativa, nós relativizamos o dinheiro. Tanto que quando nós vemos uma nota de real em relação a uma nota de dólar, nós atribuímos uma importância relativa maior a uma nota de dólar do que a uma nota de real, mas ambas são um pedaço de papel, uma abstração. O dinheiro é o sangue que corre nas veias da civilização, promovendo sua evolução. Sem essa poderosa energia, voltaríamos à era das cavernas. A civilização, na forma como ela foi constituída, saindo do tribalismo, entrando para os núcleos mais organizados, as cidades, o acúmulo de pessoas, a necessidade do trabalho, necessitam de uma forma, de uma abstração, de um valor agregado,
onde as pessoas possam ter um lastro, ter uma noção do que valem as coisas, do que vale o trabalho. O dinheiro tem esse poder. Ele corre no sangue das veias. Ele é o sangue na veia das civilizações e promove a evolução. Sem essa poderosa energia, nós ainda estaríamos lá no tribalismo, lá nas cavernas. Nós ainda estaríamos caçando e matando animais. E isso não seria possível. A natureza rapidamente se esgotaria se nós ainda estivéssemos catando sementes e comendo os animais selvagens. A quantidade de seres humanos que existem hoje necessitam de uma quantidade maior de alimento. Necessitam de uma condição civilizatória que seja alimentada, e o dinheiro serve a este propósito. Sem as luzes do progresso mantido em movimento pela mola econômica, as inteligências não teriam se refinado e aberto clareiras. Então, mesmo que os princípios tenham sido mal interpretados e de repente nós tenhamos movimentado as civilizações pelos nossos defeitos e não pelas nossas virtudes, nós não teríamos a civilização como ela é compreendida hoje. Nós precisaríamos dessa mola econômica, nós precisaríamos fazer com que as pessoas buscassem e se incorporassem a esse processo evolutivo. Sem esse movimento, sem essa mola econômica, essas inteligências elas não teriam se refinado. Porque daí os indivíduos buscam cada vez mais esses patrimônios, são movimentados muitas vezes mais pela ganância do que pela caridade. Mas isso teve o seu propósito dentro do processo evolutivo das pessoas. Então o dinheiro ele tem uma importância, as economias têm importância, e elas alimentam, elas proporcionam essa busca da inteligência, do qual nós somos depositários e vivenciamos hoje, de forma moderna, as luzes do progresso através daquilo que o dinheiro e do ouro conseguiu fazer na história humana. Mas nós precisamos observar, além desse processo histórico, nós precisamos observar os recursos, os bens, o dinheiro e o ouro pela ótica do espírito imortal. Na sua expressão social, o dinheiro se acumula mais nas mãos de alguns do que de outros, classificando esses grupos como ricos e pobres. Todavia, pela ótica do espírito em evolução, em um mundo que tende ao equilíbrio, cada um deve vivenciar todas as realidades existenciais. Dentro de um processo evolutivo, nós precisamos encarnar em todas as culturas, nós precisamos encarnar dentro de todas as expressões sociais. E dentro daquilo que vivenciamos como civilização, o dinheiro sempre esteve se movimentando de uma mão para outra, de uma condição para outra, mudam-se os tempos, mudam-se as economias, e quando o dinheiro se acumula na mão de algumas pessoas, socialmente nós classificamos aqueles que têm dinheiro como ricos e aqueles que não têm dinheiro como pobres. Pela ótica do espírito imortal, nós vamos vivenciar todas essas realidades, nós vamos vivenciar todas essas existências. Então, obviamente que em algum momento nós teremos mais posses, em outros momentos nós teremos menos posses, em algumas circunstâncias, pela ganância de muitos, aumentam o número de pobres, em outras circunstâncias a miséria corre solta, justamente por conta da ganância e do poder do dinheiro acumulado na mão de alguns. Mas isso tudo é transitório. Se cada um vivenciando as suas realidades existenciais vai encontrar todos esses aspectos evolutivos, nós precisamos colher, dentro do nosso caminhar evolutivo, nós precisamos colher todo tipo de informações e de aprendizados, independente do processo de termos mais ou menos posses, mais ou menos dinheiro. Se nós observarmos que o mundo em seu processo evolutivo tende ao equilíbrio, é óbvio que em alguns momentos possam existir dissidências desse equilíbrio.
mas que dentro de um caminhar evolutivo onde os espíritos vão aprendendo as suas realidades e vão desenvolvendo os seus atributos morais e os seus equilíbrios psíquicos, obviamente que isso também vai se caracterizar junto do ambiente e vai se caracterizar dentro do próprio planeta. Estamos migrando, segundo a informação que os espíritos nos trazem, estamos migrando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, esse processo evolutivo, ele passa principalmente pelos espíritos encarnados, que estão ali no seu processo de desenvolvimento das suas habilidades e dos seus atributos, e nós vamos ficando cada vez mais equilibrados, cada vez mais dispostos, cada vez mais propícios a espalharmos paz, equilíbrio no ambiente onde estamos. Dessa forma, não existem ricos e pobres, mas sim criaturas vivendo suas necessidades evolutivas, atendendo a todos os impositivos necessários ao seu aperfeiçoamento. Então, ricos e pobres não existem dentro de uma ótica de um espírito em evolução. Existem ricos e pobres dentro de uma expressão material, dentro de uma sociedade materialista, aonde você é empurrado, aonde você é inspirado, aonde você é medido de acordo com os valores que você consegue acumular, sejam eles lícitos ou ilícitos. Então, ricos e pobres é uma realidade material que pode se inverter em pouco tempo. Bastam algumas décadas e os ricos ficam pobres e os pobres podem ficar ricos. Então, o que nós encontramos, segundo a ótica dos espíritos, são criaturas vivendo necessidades evolutivas, atendendo a todo impositivo necessário ao seu, atendendo a todos os impositivos necessários ao seu aperfeiçoamento. Então, aqueles que estão vivenciando uma realidade de pobreza, é necessário ao seu aperfeiçoamento, é um impositivo necessário. Aqueles que estão vivendo a necessidade da riqueza, é um impositivo também necessário ao seu aperfeiçoamento, que pode desaparecer se isso for de ordem e de necessidade divina. Qualquer condição sempre será temporária, pois a realidade espiritual serve-se da matéria para melhorar-se. Então, a condição é temporária. Pode ser temporária em uma vida, pode ser temporária para uma vida seguinte. Nós podemos inverter todas essas realidades e as enfrentaremos melhor se começarmos a observá-la pela ótica do espírito imortal. Porém, o nosso mentor, o nosso mestre Jesus, ele nos alerta sobre a riqueza, afirmando que seria difícil um rico entrar no céu. Então nós precisamos meditar sobre essas palavras. Quando Jesus disse que seria difícil, ele não estava querendo dizer para nós, isso não queria significar impossível. Seria difícil, é difícil, mas não é impossível. Ao mesmo tempo, seria difícil, não quer dizer que aquele que é pobre vai receber as chaves de São Pedro devido à sua condição. Então não se entra no reino de Deus simplesmente porque é pobre. E seria difícil não significa que é impossível. Então muitas vezes nós tomamos ao pé da letra e imaginamos que Jesus estava condenando a riqueza. Na verdade, ele estava condenando o mau uso da riqueza ou o mau uso da pobreza. Uma coisa não significa limitação e a outra não significa livre acesso. Então nós precisamos entender o que o mestre quer dizer. Nós precisamos atentar com mais profundidade às palavras do Cristo. Qualquer criatura está sujeita às mesmas leis e pela ótica da reencarnação vivenciaremos todas as expressões sociais de todos os povos da civilização. Ricos e pobres serão avaliados pela forma como enfrentam a condição e a prova a que estão expostos. Então, pela ótica da reencarnação, nós vamos vivenciar todas as expressões. Vamos vir em todos os povos da civilização, vamos nos aclimatar em todas as culturas. E os estados em que nós nos encontremos, sejam castas, sejam condições sociais de miséria, de pobreza ou de riqueza, vão nos levar em um processo de avaliação. Como nós enfrentamos aquela condição?
Quando estávamos encarnados, como enfrentamos a condição do racismo, da pele escura? Como enfrentamos a condição de pobreza? Como enfrentamos a condição de gênero, né, como masculinos e femininos? Como enfrentamos as condições que estávamos expostos em relação a conflitos étnicos? Como nós enfrentamos tudo isso? A condição da prova em que estávamos expostos. Nós não vamos ser avaliados porque éramos ricos ou porque éramos pobres. Nós vamos ser avaliados pela forma como enfrentamos aquela condição. É isso que vai nos caracterizar diante daquilo que enfrentamos quando estamos encarnados. Se nós somos ricos, sem entender essa condição de riqueza, e nós formos esbanjadores, se nós formos dilapidadores de patrimônios, se nós nos alimentarmos de usura, de ganância, se nós nos locupletarmos, escravizar alguém, vilipendiarmos as pessoas, por certo falharemos nessa prova. Pelo contrário, se usar as suas posses com sabedoria, pelo benefício das pessoas e da sociedade, com certeza o rico será um vencedor. Então, se o indivíduo detém posses, e não se enganem, se o indivíduo nasce naquela condição social e a mantém durante toda a sua vida, é porque o verdadeiro dono daquela riqueza assim o determina. Então Deus, Jesus, os espíritos superiores, se eles conduzem o sangue da civilização, o sangue da sociedade, que é o dinheiro e as posses, se eles fazem com que essas energias drenem em direção de alguma pessoa, é porque isso é necessário, aquilo está para ela. Se ele souber fazer bom uso disso, ótimo. Se ele não souber fazer, ele vai entrar em processos de acumulação de provas a serem saudadas no futuro. Então, se o indivíduo souber utilizar, será um vencedor. E se não souber utilizar, falhará nessa prova. Se pobre e vivenciar essa condição, o indivíduo nasce, cresce numa condição de pobreza. Se ele vivenciar essa condição, ganhando pão com o suor do rosto, sem esmorecer, dividindo com os irmãos aquilo que a caridade requisitar e agradecendo a Deus as bênçãos diárias, que são muitas, ele será um vencedor. Mas ele é pobre, ele não tem nada, mas será um vencedor, pela ótica dos espíritos imortais. Mas ao contrário, se ele nasce pobre e ele se exasperar, reclamando da pobreza e maldizendo sua penúria, perderá a chance de aprender valiosa lição. Então, se o indivíduo nasce pobre e vive essa condição, lutando contra ela diariamente, mas ainda assim agradecendo a Deus as bênçãos diárias, né, as muitas bênçãos diárias, apesar da pobreza, ele vai ser um vencedor. Mas se ele vivenciar essa condição de pobreza e ele reclamar, ele maldizer, ele se revoltar contra os céus, maldizendo aquela condição, a pobreza em que ele vive não servirá de nada, ele perdeu uma lição valiosa. Em ambos os casos, indiferente da situação, repetirão suas lições tantas vezes quanto for necessário, de modo que emulem no coração os valores necessários de maneira consciente, agradecendo as luzes do alto, que sempre orientam aqueles que lhe voltam os olhos. Então, quando a gente olha para o alto, independente da condição social, independente da quantidade de patrimônio que arregimentemos, dependendo do dinheiro ou da falta de dinheiro em que estamos imersos, se voltarmos os nossos olhos para o alto pedindo orientação e luzes, nós vamos angariar para nós um conhecimento necessário, mas um conhecimento consciente. Nós vamos entender aquela relação do nosso espírito com as coisas materiais e nós vamos aprender as lições ali contidas e não vamos mais precisar vivenciar aquelas lições, repetir lições, seja a lição da riqueza, seja a lição da pobreza. E muitas vezes nós precisamos repetir lições diversas vezes. Talvez essa
do acúmulo de bens, da necessidade que o desenvolvimento humano, que a sociedade humana tem em relação às posses e ao dinheiro, que isso é necessário, é uma mola dentro da civilização, é um estímulo onde as pessoas vão buscar esse processo, nós vamos precisar desenvolver em nós esse raciocínio consciente, para aprender, inclusive, a lidar melhor com isso. Porque se nós, de repente, possuímos alguma coisa, essas coisas podem nos pesar na nossa consciência, podem pesar em nosso coração, no momento em que nós formos nos avaliar dentro do nosso processo evolutivo. E muitas vezes, não tendo coisas, a nossa vida pode ser mais leve, ela pode ser mais modulada pelas coisas simples que nos cercam. Talvez nós vamos deixar de prestar atenção nas coisas e vamos prestar atenção nas pessoas. E vamos talvez valorizar mais os nossos empenhos, talvez nós vamos aprender a nos valorizar em termos financeiros também, porque muitas vezes a gente não sabe fazer isso e nós precisamos aprender. Então muitas vezes a gente, dentro do nosso trabalho, nós nos entregamos mais do que imaginamos sermos merecedores. Às vezes nós avaliamos por baixo as nossas qualidades e aceitamos subempregos, subsalários, quando na verdade poderíamos estar nos responsabilizando mais, nos empenhando mais e obtendo, obviamente, um retorno maior das nossas qualidades de trabalho. Então precisamos aprender a valorizar e olhar e aprender como essas energias se movimentam e compreender que aquilo que é o necessário para nós, ele vai nos encontrar, vai estar conosco, vai chegar no momento oportuno e muitas vezes a gente, dentro do nosso trabalho, precisa cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos próximos que são próximos, precisamos nos responsabilizar por eles, né? Porque talvez no passado tenhamos usado mal ou retirado deles esses direitos e agora precisamos nos fazer presentes para melhorar as suas qualidades de vida. Precisamos começar a olhar isso, precisamos começar a compreender isso de forma consciente e nos colocarmos mais proativos em relação ao trabalho e a valorização do dinheiro e das posses dentro do mundo em que estamos vivendo. Os espíritos verdadeiramente evoluídos não desejam nem a fortuna nem a pobreza. Eles procuram se conduzir pelo caminho do meio, solicitando do alto o trabalho, que a tudo resolve e propicia, sem se esquecer da contrapartida necessária que cria servidores conformes com a caridade. Então, espíritos, e existem muitos, verdadeiramente evoluídos, que encarnam e que nos trazem lições valorosas, eles não desejam nem a pobreza nem a riqueza. O que eles desejam é o trabalho, porque o trabalho a tudo resolve. Se nós formos observar nos livros sagrados, lá no seu início, quando Deus coloca a civilização humana na figura de Adão, ele diz que o trabalho do rosto vai propiciar as coisas. Então o trabalho tudo resolve, o trabalho tudo propicia. Muitas vezes nós estamos fora do mercado de trabalho porque talvez não tenhamos dado o devido valor ao trabalho. Quando o tínhamos, nós não nos entregávamos a ele. E os espíritos evoluídos utilizam também o trabalho, que resolve os problemas e propicia o nosso conforto e as nossas coisas boas. Eles também trabalham pelos outros, fazem a caridade para os outros. Porque é necessário muitas vezes que nós nos entreguemos. É necessário muitas vezes que nós tiramos do nosso conforto, do nosso tempo e façamos essa caridade. Que nós observemos os indivíduos. Às vezes a gente entra dentro da sociedade buscando bens e serviços e somos cobrados em demasia. Muitas vezes nós fugimos de pagar. Outras vezes nós somos confrontados dentro de uma situação qualquer, quando usamos o dinheiro, e
recebemos um troco a maior e ficamos quietos, guardamos esse dinheiro. Se ele é bom para nós, ele é bom para os irmãos. Se ele faz falta no meu bolso, ele faz falta também para quem fez o troco errado. Então nós muitas vezes não sabemos compreender essas energias e fazemos mau uso delas. E nós precisamos fazer essa caridade de devolver o troco errado. Nós precisamos fazer essa caridade de pagar com justeza aquele que nos limpa o pátio, aquele que nos corta a grama, aquele que nos traz a lenha para o inverno. Nós precisamos saber direcionar, porque muitas vezes a espiritualidade faz. E agora, nesse período de pandemia, a gente conseguiu ver isso em movimento. Às vezes a espiritualidade faz o dinheiro chegar à nossa mão, mas ele não é para morrer em nosso bolso. Esse dinheiro é para ser posto em movimento. Existem aqueles que estão aguardando. Existem aqueles que estão rezando, estão se dirigindo para o alto e dizendo: Deus, traga para mim o meu sustento. E nós, às vezes, tendo necessidades, tendo desejos, ao invés de utilizarmos o dinheiro para a satisfação dessas necessidades e desses desejos, nós o deixamos acumular. Nós não movemos a mola da economia com o dinheiro que chega para nós. Às vezes existem pessoas esperando a caridade, às vezes existem pessoas esperando o enxoval que você vai propiciar lá num grupo de caridade do centro espírita, da igreja, do grupo de orações, seja qual for. As pessoas estão solicitando o auxílio e nós não nos envolvemos com isso. Mas existem pessoas muitas vezes necessitadas da fralda que nós vamos doar, do remédio que vamos doar. Existem aqueles grupos, as grandes empresas de caridade, os Médicos Sem Fronteiras, as APAES, e eles estão prestando um serviço. E existem pessoas ali necessitadas do dinheiro. E nós fazendo conta de quanto vai render esse mês na poupança. Nós segurando o sangue que faz com que as sociedades evoluam, segurando o sangue que faz com que as inteligências se desenvolvam e que os indivíduos necessitados estão aguardando. Claro que a espiritualidade vai nos inspirar nesses momentos. E a nossa caridade em relação a isso pode ser silenciosa, nós não precisamos anunciá-la para ninguém. Nós não precisamos fazê-la de forma que as pessoas fiquem sabendo, nós podemos fazê-la simplesmente por fazer. Se você faz uma doação para uma sociedade que você gosta, uma sociedade municipal ou estadual, ou mesmo do país, que você se inspira, que você aprecia o trabalho de caridade que eles estão fazendo, se você fizer um depósito mensal, ninguém vai ficar sabendo, somente você. Mas a espiritualidade também vai entender esse teu gesto e isso vai ser levado em consideração no seu processo de avaliação lá na realidade espiritual. Nós vamos compreendendo que a riqueza é para todos, não é só para alguns. E que o pouco que nós recebemos também precisa ser compartilhado, porque quanto mais nós damos, mais nos vem. Por que o plano espiritual, por que as energias divinas vão vir até nós, se quando elas chegam até nós, elas são barradas, elas são impedidas de se movimentarem, de produzir caridade, de produzir bem-estar? Esse dinheiro não vai vir para nós. Mas se nós o distribuímos, se nós o utilizamos, se nós agradecemos pelas fontes divinas chegarem até nós nessas quantidades, é provável que se nós sejamos bons usuários e entendamos essas energias, é possível que nós as recebamos mais. É possível que o nosso salário melhore, que o nosso emprego melhore. É possível que as pessoas nos procurem mais para requisitar os nossos trabalhos. Talvez o dinheiro não está circulando porque nós estamos centrados no dinheiro e não na lição da condição social ou do entendimento que essas riquezas, que essas energias em circulação promovem dentro das sociedades onde os seres se encontram. Precisamos compreender e observar essas energias em movimento e nos colocarmos observando e trabalhando elas pela ótica do espírito imortal. As riquezas não são inúteis, pois elas estão sempre a serviço do bem.
O ouro e o dinheiro, eles estão sempre a serviço do bem. O ouro e o dinheiro estão dentro da nossa sociedade para promoverem o bem. Porque o nosso mundo, se fosse deixado ao bel prazer, ele entraria em equilíbrio. A natureza é um exemplo disso. Agora, as discrepâncias, enganos e desequilíbrios nesse tocante das riquezas e do dinheiro existem devido à nossa ganância e ao nosso egoísmo, alimentados pela recusa sistemática que mantemos em ignorar a realidade espiritual. Então nós temos uma recusa, nós sistematicamente nós desejamos ignorar a realidade espiritual. E por conta disso nós causamos discrepâncias, enganos, nós trabalhamos no desequilíbrio, nós promovemos os desequilíbrios. E isso é fomentado porque nós queremos só para nós e que nós achamos que só nós merecemos. Mas essas riquezas e os dinheiros e o ouro, ele não é para isso. Ele está colocado ali para que as civilizações, para que as sociedades se movimentem e se enriqueçam de modo geral. Então os confortos são para todos, a saúde deve ser para todos, o bem-estar social deve ser para todos e não só para alguns. Mas esses que acumulam, que guardam, que acumulam o dinheiro, que retêm essas energias, na verdade eles estão atrapalhando a si mesmos e eles estão trabalhando no desequilíbrio e no atraso da civilização e do progresso. Só que a civilização e o progresso, eles vão se desenvolver quer nós queiramos ou não. A evolução é uma constante e é o desejo de Deus, é o projeto do Cristo. E nós estamos interferindo pela nossa ganância e egoísmo exatamente nesse projeto. Obviamente que ao descobrirmos, ao desencarnarmos e nos avaliarmos dentro do nosso processo de pobreza ou de riqueza, nós vamos perceber o quanto nós estávamos enganados e trabalhando para que aquilo não acontecesse. Então, aqueles que não conseguem acumular o dinheiro, aqueles que não são depositários da confiança divina para merecê-los, é porque talvez tenham errado no passado em relação a isso. E agora precisam entender o quanto falta, como é difícil quando não se tem. E como é difícil quando aquele que tem não sabe distribuir e como não sabe trabalhar. E agora, dentro da pandemia, a gente viu como é importante que as pessoas gastassem no comércio local, que as pessoas soubessem ir até o mercado e dividir as coisas que lá haviam, que não se colocasse, não se fizesse estoque em casa, porque o estoque na casa muitas vezes podia representar a falta para alguém, seja de um álcool, seja de um papel higiênico, seja de um alimento, seja de um desinfetante, seja de um utensílio que fosse, né? As pessoas tinham que ter essa consciência para que não faltasse para ninguém. E que as pessoas, dentro dos seus processos de trabalho e dentro da sua disponibilidade, continuassem indo ao comércio e buscando auxiliar, gastando com discernimento, mas continuando a gastar para que não se perdessem empregos, para que não se fechassem empresas, para que as pessoas continuassem tendo o mínimo para conseguir passar pelo processo da pandemia. Então nós precisamos entender dentro da pandemia também como é importante quando nós sabemos trabalhar as riquezas e o dinheiro. Como é importante que nós saibamos dividir aquilo que a sociedade produz. Como é importante que nós saibamos nos comportar diante das dificuldades para que todos possam superar aquele momento. Então as riquezas e as pobrezas precisam ser estudadas e avaliadas para o bem de todos. O mundo não seria equilibrado se todos fossem ricos. E regressaria às suas formas mais atrasadas se todos fossem pobres. Pobres e ricos são todos filhos do mesmo Pai, que é o verdadeiro dono de tudo, e despende conforme necessita em sua sabedoria. Então nós não nos iludamos.
a forma como o dinheiro se movimenta, o acúmulo das riquezas, o dispêndio para o movimento dentro da sociedade, está tudo dentro de um plano divino. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos imaginar que a sanha anda solta e que isso não vai ter fim. Na verdade, ela terá. Aqueles que acumulam invariavelmente em algum momento abandonam o corpo. E às vezes os seus herdeiros dilapidam tudo, distribuem novamente aquela riqueza. E aqueles que não conseguem ter acesso é porque precisam vivenciar aquela condição, precisam lutar contra ela, precisam aprender as lições daquela falta e precisam buscar formas de evoluírem dentro daquela dificuldade encontrada. Ricos e pobres são expressões dentro da sociedade, e se todos fossem ricos, não haveria equilíbrio, e se todos fossem pobres, nós ainda estaríamos muito atrasados. Esse flutuar das riquezas e essas condições sociais, elas acontecem dentro de um processo evolutivo, ao qual todos nós estamos imersos e todos nós precisamos aprender a compreender que o verdadeiro dono de tudo é Deus, e se Ele assim dispõe é porque existe uma necessidade dentro da sua sabedoria e que nós precisamos buscá-la em processo de compreensão, para que nós não nos locupletemos enquanto somos ricos e não amaldiçoemos enquanto somos pobres. Precisamos trabalhar e trabalhar sempre escolhendo o caminho do meio e lembrar que se existe para nós, é necessário também para os outros, e por isso devemos aprender a distribuir de forma igualitária, sempre pensando no progresso. Esse é um assunto muito vago, é um assunto muito vasto. A nossa abordagem ela é uma abordagem simples, vaga até em muitos aspectos, poderíamos aprofundá-la muito mais, precisaríamos de muito mais tempo para isso, mas espero sinceramente ter inspirado, ter conseguido trazer sobre esses aspectos algum tipo de luz, pela ótica dos espíritos, e que todos nós possamos pensar a respeito do assunto, meditá-lo e nos colocar de forma mais assertiva em relação às posses, ao trabalho e ao dinheiro que todos nós podemos ter e alcançar vivendo em sociedade. Era sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Espero, sinceramente, ter trazido alguma luz sobre esse assunto. Gostaríamos de reunir todas as pessoas que nos acompanham, que nos veem, para que possamos fazer uma oração de encerramento, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre, agradecendo pelas lições que o plano espiritual sempre nos traz, pelas luzes que somos capazes de compreender e acompanhar quando nos dispomos, e sabedores que somos que esses espíritos mais evoluídos, sempre que se dispõem a nos trazer algum tipo de orientação, é para o nosso bem. Queremos agradecer a esses enviados do Cristo, que sempre trabalham para o nosso melhor e para a nossa evolução. Que assim seja. Quero agradecer a todos que nos acompanharam e uma boa noite.